abençoe nessa noite. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no Salmo 3. Salmo 3. Acho que hoje todos nós estamos um pouco fanhos, um pouco com tosse, né? Alguns com mais, mas a gente vence. Salmo 3, que diz assim, é um salmo de Davi, e pelo menos na linguagem de hoje existe um título que diz: Davi escreveu este salmo quando fugia do seu filho Absalão. Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo, tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. É claro, irmãos, que esse salmo está num contexto de guerra, num contexto de luta, de batalha, né? O Absalão havia se revoltado contra Davi, estava tentando usurpar o trono de Davi. Então o contexto é um contexto de batalha, de guerra, de luta familiar. E por isso que nós vemos aqui palavras tão pesadas como inimigos, como derrota de inimigos e assim por diante. Mas se a gente trazer isso aqui para a nossa vida, para o nosso cotidiano, nós vamos ver que na nossa vida também nós temos inimigos que se levantam contra nós. Não tanto pessoas, às vezes sim, né? Mas não tanto pessoas, mas circunstâncias que acontecem com a gente, que se levantam para tirar nossa paz, que se levantam para nos prejudicar de alguma maneira. E esse salmo está dizendo para nós que Deus é por nós, que Deus está do nosso lado, para nos ajudar, para nos socorrer e, sobretudo, para nos dar vitória contra aqueles que se levantam contra nós ou contra aquilo que se levanta contra nós. E eu gosto muito do versículo 5, que diz: Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Eu gosto desse salmo, desse versículo, porque eu vejo aqui que a fonte de tranquilidade, de segurança de Davi não estava em si mesmo, e ele deixa isso muito claro. A fonte de segurança, de tranquilidade, de paz de Davi estava em Deus. Ele atribui o seu sono tranquilo a Deus. Ele não se colocava como o cara, ele não se colocava como aquele que tinha todo o poder nas mãos. Ele se colocava na presença de Deus, sabendo que Deus era quem cuidava dele. Por isso, ele ficava em paz. Então, irmãos, que a nossa paz, que a fonte da nossa paz, da nossa tranquilidade, do nosso sono, seja o nosso Deus, porque Ele é por nós. Por mais que alguma coisa, alguma situação se levante contra a gente, Ele é o nosso Deus. Amém? Vamos orar então, vamos falar com Ele. Pai bendito, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é quem luta as nossas batalhas, Senhor. E por mais que se levantem inimigos contra nós, por mais que as circunstâncias da vida se levantem para nos derrubar, para nos prejudicar, para tirar a nossa paz, para tirar o nosso sossego, o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é quem batalha as nossas lutas, as nossas pelejas, e por isso te louvamos, ó Pai. E queremos clamar a Ti, ó Deus, para que essa tranquilidade falada por Davi
neste salmo que lemos hoje, cuja fonte é o Senhor, seja também a nossa tranquilidade, seja também a nossa paz, ó Pai. E que este tempo que vamos passar diante de Ti seja um tempo para louvarmos o Teu nome, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, pela Tua presença em nossas vidas, pela paz que o Senhor derrama sobre nós, pela paz que o Senhor renova em nossas vidas depois de um tempo de tumulto que às vezes acontece conosco. Então, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Quero resgatar com você uma canção bem antiga, que faz bastante tempo que a gente não canta. Eu acho que tem irmãos mais novos que nem vão conhecer, porque não me lembro de ter cantado ela aqui alguma vez. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração. Que as nossas vidas no altar de Deus confirme a nossa oração. Vamos cantar de novo do início? Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração. Que as nossas vidas no altar de Deus confirme a nossa oração. Que as nossas vidas no altar de Deus confirme a nossa oração. Aleluia, Senhor. Queremos que o nosso culto, o nosso coração derramado diante de Ti confirme a oração, a adoração que Te apresentamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero retomar com você, irmãos e irmãs, o texto de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, a partir do verso 20. Lucas 17, verso 20. Lucas 17, 20. Que diz assim: alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali,
porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui ou olhem ali, porém não saiam para procurá-lo. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será o dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo, e não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo numa mesma cama. Eu afirmo a vocês que uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será levada e a outra deixada. Naquele dia 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. Então os discípulos perguntaram: Senhor, onde vai ser isto? Ele respondeu: onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Irmãos, na semana passada eu expliquei, baseado nesse texto mesmo, que os judeus do tempo de Jesus haviam perdido completamente a noção da fé que Deus esperava deles. Eles se confundiram tanto, eles se perderam tanto, eles se equivocaram tanto no que dizia respeito às leis de Deus, que eles acabaram transformando a religião judaica em algo que Deus não queria, em algo que Deus não esperava. Não que Deus não esperava, a gente fala assim, mas não é uma linguagem adequada para Deus. Algo que não havia sido planejado por Deus. E por conta disso, eles estavam, naquele tempo, exercendo uma fé e uma prática religiosa completamente equivocada, e é pensando nesse deslize dos judeus que eu disse na nossa reflexão de terça passada que pode acontecer com a gente a mesma coisa. Assim como o povo de Deus no passado escorregou na fé, nós também podemos acabar escorregando. Podemos, ao longo do tempo, ao longo da nossa caminhada, nos equivocar na nossa fé de tal maneira que 2 coisas podem acontecer. Ou a gente passa a cultivar uma fé fora da realidade, uma fé sem noção, ou a gente esfria completamente na fé e abandona o Evangelho. Se nós escorregarmos na nossa fé, se nós nos equivocarmos na nossa caminhada cristã, ou a gente se torna qualquer coisa menos discípulos de Jesus, ou a gente chuta o balde de uma vez e deixa de ser cristão. E é preocupado com essa possibilidade que eu compartilhei com você na semana passada, 2 precauções que nós precisamos tomar na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã. Vamos abrir um pequeno parêntese aqui.
Você já parou para pensar quanto tempo você tem de caminhada cristã? Já parou para pensar nisso? Faz quanto tempo que você realmente assumiu um compromisso com Deus? Não estou falando quanto tempo faz que você tem de igreja. Eu tenho 47 anos de igreja. Eu nasci dia 7 de janeiro de 75. Eu acho que poucos dias depois eu já estava indo à igreja. Imagino eu. Fui batizado bebezinho. Pastor Ângelo me batizou. Então eu tenho 47 anos de igreja. Mas de caminhada cristã eu tenho menos. Quanto tempo você tem de caminhada cristã? Que você assumiu Deus na tua vida de verdade. Você parou para pensar nisso? Por que eu estou fazendo esse parêntese? Porque nessa caminhada, pode chegar um ponto em que a gente escorrega. Se você já não escorregou. Então é preocupado com isso, irmãos, que nós conversamos já na terça passada sobre duas precauções que a gente tem que tomar. E a primeira é o cuidado que a gente precisa ter com as nossas distrações. Está lembrado disso? A gente tem que tomar cuidado com as distrações. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos estar sempre atento àquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, para nós não cairmos no erro de pensar que Ele não está fazendo nada, só porque Ele não fez exatamente aquilo que a gente esperava. A gente fica distraído ao longo do caminho, esperando uma coisa e não enxerga tanta coisa boa que está chovendo ao nosso redor. E se a gente não percebe isso, podemos chegar no ponto de escorregar na fé. Segunda precaução é o cuidado que a gente tem que tomar com a nossa ansiedade. Às vezes a gente está tão ansioso para que uma coisa aconteça, que nós corremos o risco de cair em ciladas de Satanás, que vêm para nós disfarçadas de bênção. E aí é preciso buscar a direção de Deus para as bênçãos que a gente quer, e estar antenado para as direções, para os toques que Deus nos dá em relação àquilo que Ele tem preparado para nós. Porque se a gente deixa a ansiedade dominar, a gente vira prato cheio na mão do diabo. E ele tem muitas estratégias para enganar os escolhidos de Deus. E a Bíblia diz que o diabo, ele se disfarça até de anjo de luz para enganar. Por que a Bíblia diz isso? Porque o disfarce dele é tão bom que passa despercebido mesmo. Que você olha e fala, impossível que não seja de Deus. Entendeu, irmão? E é por isso que você precisa estar antenado com o que Deus está falando com você, para você não cair na cilada do diabo. Essas foram as duas precauções que a gente viu na semana passada. E aí, hoje, terceira precaução para proteger a nossa fé. Tome cuidado com os compromissos que você tem no seu dia a dia. Compromissos diários, agenda. Não sei se você faz agenda. Olha só o que Jesus disse no versículo 26 a 29. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem.
Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Depois veio o dilúvio e matou a todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e matou a todos. Por que Jesus citou aqui os tempos de Noé e os tempos de Ló? Porque o pior aconteceu exatamente quando as pessoas menos esperavam. Exatamente no meio de uma rotina cheia de compromissos, em que Deus não estava incluído. Principalmente Sodoma, né? As pessoas estabeleceram lá naqueles dias tempo para o trabalho, tempo para a família, estabeleceram lá tempo para alimentação, é óbvio, tempo para, sei lá, para diversão, devia ter diversão naquela época. E até para orgias, que era o caso de Sodoma. Mas para Deus, eles não reservavam tempo algum. Deus não estava inserido no dia a dia daquelas pessoas. E sabe o que é pior, irmãos? O modelo de sociedade em que a gente está vivendo hoje está muito parecido com o modelo lá de Noé, o modelo de Sodoma. Deus está sendo relegado a um espaço restrito da agenda, inclusive por crentes. Você olhar para a sociedade que não está esquentando a cabeça para Deus, você vai ver que o dia a dia deles se resume em trabalhar, em comer, né, se alimentar, em estar com a família, em dormir e, principalmente fim de semana, diversão. A juventude, diversão, 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 bebida, bebida, bebida. Essa é a realidade. A juventude está fugindo das igrejas, irmãos. Isso é um fenômeno geral. A juventude está fugindo das igrejas. Felizes são aquelas igrejas que ainda possuem uma juventude dentro dela. Felizes as igrejas feitas de jovens. Há algumas delas que eu conheço. Mas em geral, a juventude está excluindo Deus das suas vidas, excluindo Deus dos seus compromissos. E isso está chegando até mesmo dentro da igreja, porque muitos dos cristãos estão relegando Deus para um espaço tão restrito das suas vidas, que se resume ao culto de domingo à noite. Pastor, mas eu não posso frequentar o de terça. Mas eu não estou falando que relacionamento com Deus é só culto. Quem disse que relacionamento com Deus é só culto? Por que os nossos compromissos diários podem ser um problema para o nosso relacionamento com Deus? Porque nós corremos o risco de jogar Deus para fora.
E quando a gente vai fazendo isso, vai colocando Deus para fora, nós vamos cada dia mais correndo o risco de esfriar na fé. Nós vamos perdendo a percepção para as coisas de Deus. A gente vai perdendo a alegria pelas coisas de Deus. E no final das contas, a gente vai perdendo o temor pelas coisas de Deus. O coração vai se fechando para Deus. Davi disse lá no Salmo 34:1: louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Sabe qual foi a decisão de Davi? Por mais que ele tenha cometido uns erros bem sérios na vida dele, a decisão de Davi foi incluir Deus em tudo na sua vida. Incluir Deus em cada hora do seu dia. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Davi sabia que colocar Deus o dia inteiro na vida dele ia ser extremamente importante para a manutenção da sua fé. Sabe, meu irmão, minha irmã, para nossa fé não esfriar, não arrefecer, nós precisamos incluir Deus no meio dos nossos compromissos. Deus precisa estar presente no nosso dia inteiro. Não só no domingo à noite ou na terça à noite. Porque nós precisamos ouvir Deus falar com a gente. E Deus não fala com a gente só através do pastor ou do pregador que está no domingo ou na terça ministrando a palavra. Deus fala conosco de um punhado de formas. Então nós precisamos ouvir Deus falar. Para manter a nossa fé acesa, nós precisamos ver Deus agindo. E a gente não vê Deus agindo somente na hora do culto. A gente vê Deus agindo no nosso dia a dia. Para a nossa fé não perder o seu vigor, nós precisamos nos alimentar com mais de Deus. Isso precisa ser diário. Assim como a gente faz 3 ou 4 refeições por dia, Deus precisa ser o nosso alimento diário. Deus precisa fazer parte dos nossos compromissos de forma integral. Esses dias eu estava no escritório e tive uma experiência muito interessante. Eu estava sozinho no escritório, não havia mais ninguém. Estava atendendo uma pessoa e outra me esperava para ser atendida. De repente chega um senhor e eu tive que descer para atender. Dei de cara com um pastor que já pregou na nossa igreja umas 2 ou 3 vezes. Pastor Saulo. Ô Jara, o que você está fazendo aqui, não sei o quê? Expliquei minha vida para ele. Ele tinha ido buscar um documento ali no escritório. E aí, conversamos alguma coisa, procurei o documento para ele. Enquanto eu procurava o documento, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava evangelizando a minha cliente, que estava esperando sentada na sala de espera. Eu estou lá procurando o documento, eu estou escutando: Senhor Jesus, abençoa essa tua filha. Eu falei: meu Deus, o Saulo está orando pela
menina. E não deu outra. Saí de lá, ele estava com a mão na cabeça da menina, orando por ela. Isso é decidir fazer Deus estar presente na sua vida o dia inteiro. O dia inteiro. E ele deu uma bola tão dentro. Essas coisas são o Espírito Santo que faz, a gente sabe, né? Eu não preciso dar detalhes, né? Você já sabe o que é. Ele pegou a pessoa certa. Pessoa necessitadíssima de Deus. Quando a gente faz isso, irmãos, quando a gente está disposto a colocar Deus no nosso dia, não importa onde a gente esteja, não importa com quem seja, a nossa fé não esfria. A gente vê Deus agindo, a gente vê Deus falando, e a nossa fé se fortalece. Então, o que eu tenho que fazer? Deus precisa estar no meio dos meus compromissos. Deus precisa estar no meio do meu dia. Os meus compromissos precisam estar entrelaçados com alguma coisa a respeito de Deus. Deus não pode ser relegado ao culto de domingo à noite na minha vida. Deus precisa fazer parte integral da minha vida. Então, meu irmão, sature a tua vida de Deus. Sabe o que é saturar? Saturar é encher a ponto de explodir. Encha a tua vida de Deus o máximo que você puder. A saúde da tua fé vai agradecer. E por último, para proteger a sua fé, fique atento para as coisas que você valoriza e que ocupam lugar dentro do seu coração. Versículo 32 e 33 dizem assim: lembrem da mulher de Ló. A pessoa que procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquecer a si mesmo terá a vida verdadeira. Certamente você lembra da mulher de Ló. E você lembra do que aconteceu com ela. Deus avisou que ele iria destruir a cidade de Sodoma por conta do pecado que havia naquela cidade. E aí ele avisou Ló e a família de Ló para que eles saíssem de lá antes da destruição. Eles saíram, eles fugiram. Porém, no meio da fuga, o que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. Qual que era a ordem? Fuja sem olhar para trás. Ela fez exatamente o que não devia. Virou uma pedra de granito. De sal, gente. De sal. Ela virou uma pedra de sal. Aí a gente fica perguntando, mas o que custava dar um tchauzinho para a cidade? Sabe, irmãos, olhar para trás significava que tudo que havia de importante que ocupava o coração da mulher de Ló estava em Sodoma. O que ela mais valorizava na vida estava lá. O que havia de mais precioso para ela estava lá. Por isso ela não aguentou deixar o lugar que ela mais valorizava.
Ela considerou que abandonar, melhor, que ser poupada de morrer naquele extermínio não era tão importante. Não era tão importante quanto obedecer à voz de Deus. Para ela dar a Deus para as suas vantagens era muito melhor do que ir embora sem olhar para trás. Porque o seu coração estava lá, não estava em Deus. A obediência não falava mais alto no coração dela. Para pensar um pouquinho, meu irmão, no que você mais valoriza nessa vida? O que é que ocupa o seu coração? O que é que tem lugar cativo dentro do seu coração? Sua família? Os seus bens? A sua saúde? Seu emprego? A sua casa? Suas roupas? Sua diversão? Seu carro? Seu dinheiro? O que você mais valoriza? O que ocupa o seu coração? Porque se a sua resposta for um desses itens, eu fico cá com os meus botões perguntando: até quando esse irmão vai? Até quando esse irmão fica com a gente aqui na igreja? Porque, irmãos, família, emprego, o salário, ou aposentadoria, os filhos, o carro, a casa, enfim, essas coisas têm importância para nós? Sim. São bem preciosos que devemos valorizar? Sim. Só que a nossa fé e o nosso amor por Deus devem vir na frente de todos os outros apegos que nós consideramos importantes. Pastor, na frente da minha família? Sim. Na frente do meu cônjuge? Sim. Na frente dos meus filhos? Sim. O apóstolo Paulo perdeu tudo. O que a maioria de nós consideraria importante. Tudo. Eu não sei nem se ele ficou com a roupa do corpo no fim da sua vida. Preciso ver isso nos livros de história. Só que lá no fim ele chegou diante da morte e disse a frase que você já me ouviu dizer aqui, e você já leu lá em Timóteo muitas e muitas vezes: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, o nosso maior valor,
aquilo que ocupa mais o nosso coração precisa ser o nosso Deus. Se temos Deus, temos tudo. Ponto final. Se temos Deus, temos tudo. Nada com Deus é tudo. Tudo sem Deus é nada. Não sei de onde eu ouvi isso, mas é verdade. Então, irmãos, que os nossos valores, que os nossos apegos sejam os valores do reino. Que a gente valorize aquilo que Deus valoriza, sobretudo que a gente valorize Deus. E se a gente fizer isso, a nossa fé não vai ser abalada. Nós podemos, assim como Paulo, dizer: puxa vida, levei uma pancada, hoje eu estou até chacoalhando, mas não fui derrubado. Porque Paulo disse isso lá em Coríntios. E Paulo levou muita pancada. A gente leva também. Então eu posso até dizer: levei pancada, estou chacoalhando, estou até meio cambaleando, mas não caí, porque eu estou com Deus, eu guardei Deus, Deus me guardou e eu vou até o fim. Resumindo e encerrando, irmãos, cuidado com as suas distrações em relação a Deus. Deus está fazendo, Deus está agindo. Olha ao redor, perceba o que Deus está fazendo. Tome cuidado com a sua ansiedade. E não dê um passo em falso. Deixa Deus falar com você primeiro. Cuidado com os seus compromissos para que eles não excluam Deus. Coloque Deus no meio deles. Pense em Deus, fale em Deus, ouça Deus, leia sobre Deus, escute sobre Deus. E fique atento àquilo que ocupa lugar no seu coração. Que Deus seja o centro e que tudo esteja organizado para que tudo dê a glória para Deus. Tomando essas precauções, não vai ser fácil perder a fé, não. Tomando essas precauções, por mais que a vida seja difícil, você vai chegar lá no fim e dizer: Deus, não foi fácil, mas eu venci, pode me levar. Estou contigo, não abro, estou pronto. Quantos servos de Deus eu ouvi dizer que fizeram isso? No finzinho da vida, puderam dizer: Senhor, estou pronto. Estou pronto. Então, irmãos, que a gente esteja pronto todos os dias. Todos os dias. Vamos orar? Alguém tem testemunho? Tem bênção para contar? Eu estou passando direto. Terça eu já passei direto. Hoje eu estou quase passando direto. Não? Então nós vamos orar. Vamos ficar de pé então para a gente orar? Você tem um compromisso com Deus aí na sua campanha de oração, no seu pacto de oração. Nós vamos orar pelo seu pedido. Você que vai começar hoje uma campanha de oração, 7 semanas de perseverança, não interpretando isso como algo mágico, nunca esqueça disso. A gente faz 7 semanas de oração pensando que eu quero honrar a Deus, eu quero perseverar porque eu quero aprender a orar na presença de Deus. E se Deus quiser, durante essa caminhada, Ele pode me abençoar. Se Ele não me abençoar, eu vou ficar atento, porque está chovendo de bênção ao meu redor. Entendeu? E você que não vai fazer pacto de oração, vamos colocar o seu pedido diante de Deus também. Oremos. Deus, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas diante de Ti. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe, ó Pai, de tudo que estamos apresentando diante de Ti agora. As pessoas que estamos Te apresentando agora,
nossos amigos, nossos parentes, Senhor. O Senhor sabe dos pedidos, ó Pai, que estão no nosso coração agora. Colocamos todos diante de Ti. Pedimos que o Senhor venha com a Tua bênção sobre nós, ó Deus. Que o Senhor venha com solução, que o Senhor venha com resposta. Que o Senhor venha, ó Pai, com alívio. Que o Senhor venha com restauração. Que o Senhor venha com libertação, ó Deus, sobre as nossas vidas. Para que possamos ver o Teu milagre acontecendo, ó Deus. E que, enquanto o milagre não vir, o Senhor nos sustente com fé. O Senhor nos sustente na caminhada de perseverança. Que o Senhor sustente, ó Pai, a nossa esperança. Até o dia em que vamos ver a manifestação definitiva do Senhor sobre os nossos problemas, sobre nossas lutas, sobre aquilo que temos colocado diante de Ti. Eu oro por todos os irmãos e irmãs que vieram buscar o Teu favor. Os irmãos que vão participar do culto online, ó Pai. Deus, que cada um seja abençoado e honrado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, meu irmão, minha irmã. Vá para casa na paz do Senhor. Tem bazar do sábado. Eu só não lembro o horário. Horário 9. A partir das 9, tá? Bazar da mesa diaconal. Ajude a divulgar.